ferro carboximaltose intravenosa na insuficiência cardíaca. A questão é, por que fazer, como fazer e o que eu espero alcançar de benefícios clínicos? Vamos agora aqui, no workshop de insuficiência cardíaca, seguindo a brilhante apresentação que vocês assistiram da doutora Lídia, do porquê fazer ferro intravenoso, entender agora o porquê fazer dentro dos ferros intravenosos a carboximaltose. Primeiro, uma visão de epidemiologia, para que você possa entender e reenfatizar a importância da reposição. Quando nós observamos 30% a 50% dos doentes, ou seja, podemos chegar à metade dos nossos pacientes com insuficiência cardíaca crônica, podem apresentar deficiência de ferro. No cenário agudo, isso não é menos dramático, muito pelo contrário. Há relatos de 50% a 80% dos pacientes que são admitidos com insuficiência cardíaca aguda descompensada, com deficiência de ferro, e isto não está relacionado à anemia. 40% dos doentes, independentes de ter insuficiência cardíaca, têm deficiência de ferro sem anemia. Então, é altamente prevalente na doença crônica, na doença aguda e na população como um todo, não obrigatoriamente associado à anemia. E quando eu tenho deficiência de ferro, ela impacta em reduzir a minha capacidade de exercício, dar fadiga, reduz qualidade de vida. E nos pacientes com insuficiência cardíaca, elas têm relação com o aumento das reinternações e a sugestão de poder influenciar na sobrevida. É muito claro isso. Não foque na anemia para pensar em deficiência de ferro. Portanto, é benéfico se pensar em reposição. A pergunta é por que a carboximaltose? Por quê? Porque, sem dúvida alguma, ela é a mais testada nos estudos clínicos. Ela permite uma infusão em tempo mais curto, com um efeito mais prolongado. Ela é segura e ela é custo-eficaz. Vejam vocês aqui os estudos, desde o primeiro estudo com carboximaltose, isso em 2001, quando vemos evolutivamente, quando entraram os estudos de sucrose, nós temos, se somarmos todos os pacientes que fizeram uso de ferro, e não o estudo como um todo, você vai ter 937 pacientes testados com a carboximaltose contra 108 pacientes da sucrose, mas quando você vê o estudo de maneira individual, variam em torno de 16 a 40 pacientes. Enquanto que da carbox chegam de 460 a 170 pacientes. Ou seja, é mais robusto. Quando entendemos agora o que é a infusão intravenosa, na verdade, o ferro ele não pode ficar livre no sangue. Ele precisa ser envelopado. Ele precisa ser envelopado até chegar no intracelular. O ferro envelopado sérico, ele é através da transferrina. O ferro que é envelopado para que possa entrar no intertício e chegar na célula, é fundamentalmente através da ferritina. Porque senão ele promove e favorece reações oxidativas e pró-inflamatórias, favorece a fibrose e a apoptose. Quando eu faço a infusão, eu também preciso envelopar esse ferro. E esse envelopamento, que geralmente é feito através de um escudo de carboidrato, ele, dependendo do peso molecular do envelopamento, quanto maior for o peso molecular, maior a meia-vida dessa substância circulante, menor a labilidade, ou seja, eu consigo sustentar a nível sérico, de forma que ele é menos liberado tempo dependente. Então, quando a gente compara agora os três, a carboximaltose tem um peso molecular maior do que da sucrose e da isomaltose, o que confere a ela uma labilidade menor, com uma meia-vida maior. Ela desprende mais lentamente, o que dá para a dose infundida
maior tempo de permanência e que também me permite fazer grandes infusões sem que isso dê grande pico plasmático. Então, este é o entendimento da farmacocinética, que diferencia os diversos tipos de formulações intravenosas. E veja que isso sustenta o efeito. Quando vocês observam aqui no gráfico da ferritina, comparado com a reposição oral, eu tenho níveis persistentes elevados até 6 semanas. A mesma coisa quando eu vou olhar para aquele que é o transportador sérico, que é a saturação da transferrina, que sustenta claramente em torno de 6 semanas. Por isso, o número 6 semanas e a justificativa quando nós formos discutir a reposição. Como administrar? A concentração na ampola é 50 mg por ml. Tem ampolas de 10 e 20 ml. Se você usar de 10 ml, está dando 500 mg. Então, a dose usual é 1 grama, ou seja, 2 ampolas, ou 1 ampola de 20 ml. O que você tem que prestar atenção aqui? Não fazer uma diluição superior a 250 ml, porque isso instabiliza a substância. O ideal é fazer uma diluição para 200 ml de soro fisiológico. Embora a bula fale em 15 minutos de infusão, nós temos uma revisão da Sociedade de Imunologia Americana de um único documento publicado em 2018 sobre reações de hipersensibilidade ao ferro intravenoso. O que ele viu ali é que a reação de hipersensibilidade é mediada por nanopartícula, estimulando a resposta tímica tipo 1. Ou seja, a nanopartícula vinculada a moléculas de alta composição, como Destran, elas promovem reação de hipersensibilidade. A ferrocarboximaltose, ela não se diferencia da sucrose em termos de como se falou, não há isto comprovado, que ela é menos potencial para desenvolver uma resposta tímica tipo 1. E o que define isso? É o já ter sensibilidade prévia ou a velocidade de infusão. Por isso, embora se fale na bula poder infundir em 15 minutos, o ideal neste documento, por especialistas, é comprovado em modelo animal, por modelo de nanopartícula, é uma infusão em torno de 120 a 90 minutos. Que com isso você consegue diminuir muito a possibilidade dessa resposta tímica. E quando a fizer, o tratamento é com corticoide, não é com antihistamínico. Isso foi muito claro. Por isso que a última análise aqui vocês vão ver, o ambiente de infusão não pode ser ambulatorial, que não tenha nesse ambiente a capacidade de poder tratar uma resposta tímica tipo 1, que pode, por vezes, até ter complicações cardiorrespiratórias. Como infundir isso? A Sociedade Europeia mostrou um esquema de infusão que está vinculado à presença ou não de anemia, de acordo com os critérios já apresentados pela doutora Lídia, para que eu possa indicar a infusão. A dose média é 1 grama de carboximaltose, podendo fazer no tempo que acabei de comentar, podendo usualmente repeti-la 6 semanas após. Se o indivíduo quando não ter anemia, podendo fazer 500 miligramas. Quando ter anemia, podendo fazer de 1 a 1,5 grama. Há sugestão, dependendo do grau de depressão, podendo só repetir uma nova avaliação após 3 meses. Lembra que o indivíduo inflamado pode ter ferritina alta, porque é uma proteína também que sofre influência da interleucina. E aí você vai observar a saturação. Qual é o benefício que você espera quando repõe ferro? Melhora sintoma, qualidade de vida, reduz reinternação por IC, não há sugestão de poder melhorar a sobrevida e é seguro. Quais foram os 3 grandes estudos que avaliaram isso? Foi o FER-HF, o CONFIRM e o EFFECT nos doentes crônicos. O que eles observaram aqui? Observaram fundamentalmente melhora de qualidade de vida, melhora do teste 6 minutos, melhora da classe funcional, principalmente no estudo FER-HF em 24 semanas, quando você vai analisar isso, independente de ter anemia ou não, comprovando o conceito que a melhora do metabolismo muscular e mitocondrial não está correlacionada. É óbvio que se eu tiver anemia, eu poderei, ao longo prazo, a melhorar a anemia se for ferro dependente, também ter esses benefícios acoplados.
Mas, seguindo ao final de 24 semanas, não. Quando a gente vai para o confirm, o que ele diferencia? Um tempo mais prolongado de observação, pacientes um pouco mais graves e observou resultados semelhantes, também de melhora do teste 6 minutos, da fadiga e da qualidade de vida. Sem impacto significativo na sobrevida, mas um impacto extremamente significativo na redução de reinternação de até menos 47%, com a curva já abrindo já a partir do segundo mês e já se tornando significativa a partir de 90 dias. Quando a gente vê a meta-análise de 840 pacientes, sendo desses 500 com carboximaltose e 335 com placebo, você vê que teve impacto e redução de internação por cardiovascular, internação por insuficiência cardíaca e evento composto de mortalidade por insuficiência cardíaca nesses doentes com internação, onde o que pesou mais foi a internação. Vale ressaltar, não está aqui focado em redução de sobrevida. De melhora de sobrevida, perdão. Isso não está comprovado, isso é uma sugestão. Onde no evento composto, o que pesou realmente foi a redução de internação cardiovascular e reinternação por IC, qualidade de vida desses pacientes impactando de sobremaneira. É seguro? Sim. Não houve um aumento de reações comparados com os outros de reação adversa séria ou que obrigou à suspensão. Houve muito mais reações locais no local de infusão. No estudo AFFIRM, nos autoriza agora você fazer a reposição na pré-alta dos pacientes com insuficiência cardíaca aguda. Na pré-alta, por que isto? Porque você vai reavaliá-los com 6 semanas. Impactou de sobremaneira, reduzindo 20% de evento composto de internação por IC e morte cardiovascular, ou morte por insuficiência cardíaca e morte total, ou impactando em redução específica de internação por insuficiência cardíaca. A morte cardiovascular, isoladamente, não trouxe impacto. E não houve diferença de subgrupos, anemia ou não anemia, do NT para o ABNP, da fração de ejeção, pela função renal, IC prévia, ou no fato de ter a ferritina alterada de sobremaneira, porque parte desses doentes estariam relacionados e poderiam estar inflamados. Então, mostrando a necessidade de rotina dos pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada, você solicitar a cinética do ferro desses doentes. Então, qual é a mensagem para casa que você vai levar agora sobre reposição de ferro se utilizando a carboximaltose? Avalie em todos os seus pacientes com insuficiência cardíaca, seja no cenário crônico ou agudo, a cinética do ferro, porque é altamente prevalente a deficiência de ferro. A reposição nesse grupo de pacientes tem que ser intravenosa, pelo que já foi explicado pela doutora Lídia. O risco de hipersensibilidade, se feito na diluição correta e no tempo de infusão correta, desde que não tenha reações prévias de sensibilidade ao ferro ou um perfil imunológico muito intenso, esses doentes, quando infundidos em torno de 120 minutos para garantir mais segurança, você consegue, com isso, não ter reação adversa significativa. Mas isso não permite você a fazer isto num ambiente sem segurança. Você só pode fazer a reposição de carboximaltose, isso em diretriz, não é opinião de especialista, em ambiente de segurança. Porque mesmo não preenchendo esses critérios de hipersensibilidade, eu posso ter reação de hipersensibilidade e eu tenho que ter próximo do cenário, não obrigatoriamente dentro do cenário, um carrinho de parada, uma equipe preparada para atender a resposta tímica tipo 1. Então, por que repor ferro intravenoso no doente no ambiente com IC crônica? Pela sua alta prevalência e porque eu vou garantir melhora de sintomas, melhora de qualidade de vida e redução da internação por IC. Então, aqui, temos agora a compreensão plena, apresentado pela doutora Lídia, o racional de fisiologia e aqui o entendimento farmacológico do que e por que e quando e como da carboximaltose. Aqui no nosso workshop de insuficiência cardíaca,
no NoseMed, você vai ter o pleno entendimento para a sua prática clínica fazer a reposição de ferro com segurança para obter os melhores resultados no seu paciente. Obrigado.